O Jornal da Cidade inicia agora o segundo dia de sabatinas com os candidatos ao governo do Ceará. Foram convidados Elmano de Freitas, do PT, Vera Lúcia, do Novo e Ciro Gomes, do PSDB. Todos integram partidos com representatividade no Congresso Nacional. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio realizado na presença de integrantes dos partidos. E hoje, a nossa convidada é a candidata Vera Lúcia. Candidata, seu tempo será de 20 minutos, que serão contados a partir de agora. Boa noite e seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Boa noite, Bianca. Boa noite, Marcelo. Muito obrigada pela oportunidade e obrigada a todos que estão nos assistindo. Candidata, a senhora não estava se preparando para disputar o governo do Estado. Inclusive, Eduardo Girão desistiu, Pedro Brito, que assumiu no lugar do Girão, também desistiu. E a senhora, que era vice de Pedro, em poucos dias passou a ser a cabeça da chapa. O que levou a senhora a tomar essa decisão, a dizer sim ao partido, a uma candidatura que certamente não estava nos seus planos? O propósito do Novo é vir para fazer a diferença. E, há tempo, nós gostaríamos de estar aqui no Ceará fazendo uma candidatura ao governo do Estado, como fizemos com o Girão, a prefeitura. Então, nesse momento, eu não poderia dizer não, apesar de não estar preparada, de não ter sido avisada com tanto tempo de antecipação, mas um pedido do Girão, que é realmente muito representativo, nosso senador do Novo, não poderia ser deixado de ser atendido. Então, eu logo respondi sim. Agora, candidata, 2 desistências ocorreram dentro do partido em poucos dias. Isso não passa ao eleitor uma sensação de falta de planejamento do partido aqui no estado do Ceará? Não foi falta de planejamento. O Girão, ele não pôde dizer não ao Zema, porque nós estamos com essa candidatura do Zema ao presidente da República. Então, o Girão, muito amigo do Zema, não podia dizer não. O Brito, infelizmente, ele talvez tenha tido algum problema que não fez com que ele seguisse avante, mas não foi por falta de organização e planejamento. Tanto que logo o Girão me colocou na pista. Candidata, a senhora nunca exerceu um mandato eletivo, mas na eleição de 2020 para a Câmara Municipal a senhora tirou 300 votos, não é isso? Um pouco mais de 300 votos. Por que o eleitor deveria escolher uma pessoa que não tem experiência com cargos eletivos para desta vez comandar o Estado? O povo do Ceará, ele está há muitos anos comandado por gente que é experientíssimo na política, tem muita experiência, faz muitos anos que está fazendo política. Será que a política realmente está sendo feita para o povo? Então, por que não uma pessoa que não tem experiência na política, mas tem experiência em gestão? Porque realmente um Estado bem gerenciado, ele realmente dá retorno para o povo. O povo precisa disso, de alguém que olhe para ele, não que olhe para o currículo político que ele tem feito na sua vida. Então, hoje, eu me coloco à disposição para mostrar para o povo que político que não tem experiência pode fazer boa política, com sinceridade, lealdade, verdade e, com certeza, muita honestidade. Então, a senhora se sente preparada para administrar um estado do tamanho e da complexidade do Ceará? Eu digo sempre, a gente está sempre aprendendo. A preparação é um pouco de soberba e eu não sou soberba. Então, eu gostaria que todos entendessem que a gente vai, com o passar do tempo, aprendendo com tudo o que acontece. Eu tenho certeza que é uma equipe feita pelo Novo, que é a nossa postura de chegar junto ao candidato, como aconteceu com o Zema, né? E aconteceu em Joinville também, nos preparar. É claro, eu não faço nada só, eu vou ter uma equipe qualificada, preparada, que me ajude. Então, a minha soberba de saber tudo, isso realmente o eleitor não vai me encontrar. Mas, com certeza, a pessoa que vai fazer por ele tudo o que puder e gerenciar esse Estado com o coração e com responsabilidade, isso ele pode confiar. Candidata, no seu plano de governo está estabelecido que haverá uma redução pela metade do número de secretarias estaduais. Uma vez eleita, quais seriam essas secretarias extintas e que não teriam prioridade em uma eventual gestão? Nós não definimos essa secretaria, porque nós não somos irresponsáveis. Primeiro, precisamos saber para que elas estão ali, porque o que está funcionando está dando certo. Porque o que estiver dando certo não vai ser mudado, mas o que precisar ser modificado para melhorar essa gestão, com certeza será feito. A senhora também propõe uma redução do ICMS de 20% para 18% em média. Isso quer dizer menos arrecadação. Então, menos dinheiro também entrando nos cofres públicos do Estado. Menos gente trabalhando, de acordo com essa política que é proposta, inclusive pelo Novo, no geral, de redução da máquina, de uma máquina mais enxuta. Como é que a senhora pretende aumentar os serviços prestados à população, então?
com menos dinheiro e menos pessoas trabalhando? Não necessariamente é menos dinheiro. Será cobrado menos impostos, mas não necessariamente menos dinheiro. E é claro que uma equipe enxuta, mas qualificada, ela presta um serviço muito bom para a população. Isso não significa que os serviços sofrerão com essa redução. Muito pelo contrário, pode ser que ele melhore, porque com um quadro muito inchado e não um bom serviço para a população, muitas vezes ele não dá o mesmo resultado. Mas com um quadro bom e de pessoas qualificadas, com certeza o resultado vem. Candidata, a senhora tem dito que, caso eleita, não fará nomeações políticas para integrar os quadros de uma eventual gestão da senhora no governo do Estado. Mas como é que ficaria a relação com os partidos políticos que estão ao seu lado nessa candidatura ao governo? Na verdade, nós estamos correndo só, né, com o Novo, não temos nenhum outro partido político juntos, né, nesse momento. Mas é possível conversar com todos, desde que todos que venham a conversar sejam realmente com a política que o Novo aplica. É para o povo. Nós somos servidores do povo. Se qualquer um vier conversar, ele tem que ter isso em mente, que nós não vamos fazer politicagem, conchavos, não. Nós queremos o governo do Estado servindo a população do Ceará. Mas haverá alianças? Se for necessário alianças, será feita alianças, mas desde que as alianças sejam feitas com pessoas que tenham o mesmo princípio que tem o Novo. A depender da composição da Assembleia, a senhora manteria um diálogo, evidentemente, com as bancadas do Parlamento Estadual para manter até a governabilidade, não é isso? Mas o diálogo é necessário. O político ele não deve ser inimigo do outro. O político tem que ser amigo, porque o propósito dele é só um, governar para o povo. Então, se um político é inimigo do outro, ele não está querendo governar para o povo. E nós, a nossa ideia, a nossa intenção, a nossa vontade é governar para o povo do Ceará. Não é para mim, não é para o Girão, não é para outros candidatos. É para o povo. Nós somos servidores do povo. Candidata, a segurança pública é uma das maiores preocupações do cearense em geral hoje. E a senhora propõe e fala em retomar áreas dominadas por facções. Qual é a primeira região que a senhora pretende retomar e em quanto tempo? Nós temos várias regiões muito críticas. É difícil você chamar uma região só, porque nós temos hoje, disseminado, né, infelizmente, pelo Ceará, até no interior. Nós precisamos olhar com muita atenção todas as regiões, para poder tentar, no menor tempo possível, atingir o máximo. É claro que não é uma coisa rápida, nem fácil, mas é claro que temos que envolver as pessoas que estão na linha de frente, né? Nessa nossa vontade de resolver isso no menor tempo possível. Mas é possível a gente tentar o máximo de regiões possíveis para poder a gente eliminar essa velocidade com que o crime se avança. Mas a senhora já tem um plano para isso? Porque é uma demanda já há bastante tempo do Estado do Ceará. São anos nessa tentativa. Então, qual o seu plano para tomar essas regiões que hoje estão com as facções criminosas? Investir em tecnologia é muito importante, mas é muito importante também cuidar da iluminação pública, por exemplo. A gente tem um problema muito sério nas regiões mais afastadas das zonas nobres, o problema com a iluminação pública. Então, precisamos também mexer nisso para poder dar mais segurança às pessoas. Temos também que colocar as pessoas envolvidas, que são humanas, né, que são seres humanos envolvidas, de uma forma com que eles possam ter mais vontade de ir para a linha de frente. Então, qualificação é importante também cuidar dessas pessoas. Essas pessoas estão muito abandonadas porque vivem em tremenda tensão o dia todo, então precisamos cuidar também deles. Essas pessoas precisam ser valorizadas, precisamos criar um plano onde elas possam também, não só economicamente, mas psicologicamente ser assistidas. Candidato, tem um eventual governo seu, haveria uma meta de homicídios, uma meta de redução de homicídios, melhor dizendo, por região, e que meta seria estabelecida nos primeiros 12 meses de um evento? Um homicídio é muito. Então, não existe um número, nós precisamos zerar. Homicídio, seja um, seja dois, ele representa muito. Então, a gente precisa tentar zerar no menor tempo possível. Como fazer isso? É claro, envolvendo todos os setores que possam ajudar nesse momento a essa catástrofe que é o índice de homicídio tão alto no nosso estado. Vamos passar então para a educação. O Ceará tem uma experiência aí reconhecida na alfabetização. Os números do IDEB, inclusive, mostram isso, essa evolução do estado do Ceará, com números que vão além até dos que são apresentados nacionalmente.
O que a senhora manteria, principalmente para essa primeira fase escolar do cearense? Tudo que está funcionando, nós não podemos mudar. Nós precisamos implementar. No caso, mais valorização para os professores, cursos, né, onde qualifique ele melhor, reconhecimento na carreira. Então, não se muda o que está ganhando. É claro, se amplifica, se dá um plus a mais no que realmente ainda não foi feito. Mas mudanças, a gente não pode ser irresponsável e começar a dizer que a gestão anterior, a gestão atual foi pior e não está sendo boa. Não, isso seria irresponsável. Nós precisamos melhorar o que hoje já é bom. Candidata, a senhora propõe voucher educacional para as famílias, as mães que aguardam por vagas em creches públicas. A senhora acredita que essa medida é mais eficiente do que uma ampliação, por exemplo, de unidades, de creches, embora seja competência dos municípios, mas o Estado poderia chegar junto? E o valor já foi definido por sua equipe quanto a esses vouchers? Não, porque ainda não temos os valores exatos dessa necessidade do Estado. Primeiro precisa se mapear, ver a lista dessas pessoas que estão fora, né, das crianças, das mães que não estão sendo assistidas. Mas, na verdade, esse voucher, ele ajudaria muito e, no momento, ele seria uma coisa mais rápida do que construir ou ampliar escolas, porque demora muito, é tudo muito burocrático. Então, os vouchers seriam uma coisa mais imediata. Mas isso quer dizer que não seriam construídas novas unidades numa gestão da senhora? Claro que serão construídas, mas ela precisa de um tempo, não é uma coisa rápida. Então, é melhor atender essas crianças que, no momento, estão fora, o mais rápido possível e construir a escola. Não podemos nunca deixar a educação só na mão dos privados. Não, tem que ser público e privado. Essas duas coisas têm que trabalharem juntas. Não existe inimigos, existem dois órgãos que precisam estar de mão dadas para poder ajudar no momento de educação. Mas antes da concessão dos vouchers, haveria uma fiscalização nas instituições que estariam oferecendo essas vagas às famílias? Até porque o aluno deixaria de ser do Estado para passar à iniciativa privada. Então, haveria esse tipo de fiscalização, como o Marcelo disse? É claro que onde tem ser humano precisa fiscalizar muitas vezes alguma coisa, porque é um custo para o Estado, né? Para o governo do Estado será um custo muito alto. Então, precisa ser fiscalizado, sim. Mas a gente também trabalha com responsabilidade, acreditando que a população também precisa aprender a fiscalizar. Candidata, agora falando sobre saúde, assim como na educação, a senhora defende que deve haver uma maior participação da iniciativa privada na rede pública de saúde aqui no Ceará? Sim, porque nós temos filas que dificultam muito a vida das pessoas. A nossa população está muito doente e a nossa população precisa de uma ajuda rápida. Essas filas são enormes, causa espera de até 1 ano, 2 anos para uma cirurgia que muitas vezes a pessoa morre antes de receber esse atendimento. Então, o público-privado aí, ele é muito importante, porque nós temos hospitais muito bons que podem atender a essa população. E por que não colocar eles a serviço da população o mais rápido possível? Por que continuar insistindo a construir hospitais, mas que ainda precisa equipar, precisa de pessoais para trabalhar? É tudo muito, muito demorado e a pessoa que está doente, ela precisa de um atendimento rápido. Mais uma vez eu vou perguntar, então, as unidades de saúde também deixariam de ser construídas numa possível gestão da senhora para dar vazão? Seriam utilizadas realmente essas unidades que já existem mais do setor privado? Não deixaria de ser construídas. Elas vão ser construídas, mas como o tempo para a construção ele é maior do que a necessidade da população, a gente quer rapidamente atender a necessidade da população. É a população que manda, é as necessidades da população, não as nossas. E construção, tudo é muito, muito burocrático. A gente vê no Estado, tudo é muito lento, a gente vê as obras que se arrastam com problemas. Então, a gente precisa fazer essa junção com responsabilidade, é claro, controle, mas atingir o mais rápido possível a população carente, que necessita desse atendimento. Candidata, a senhora vem do setor do turismo, um setor que é vital para a economia do Estado. Eu vou trazer aqui alguns dados. O Ceará apresentou, de acordo com o IBGE, uma retração de 5,6% no volume de serviços turísticos se comparado com o mesmo período de 2025. Na sua avaliação, qual é o principal erro da atual política estadual para o setor? Eu não aponto erros, eu aponto o que falta ser visto. O turismo é fundamental, ele tem um valor representativo muito alto para o nosso PIB, então ele não pode ser deixado simplesmente andar à revelia. Então, a gente precisa melhorar nossas estradas, a segurança e trazer que nós
precisamos trazer esse turista para conhecer o Ceará, mas também todo o entorno do Ceará, ele tem um atrativo muito grande. Mas se ele vem e fica só aqui no Ceará, muitas vezes é como se o Ceará todo o restante do Ceará não existisse. Então você precisa fazer feiras, promover outras feiras, mais informações, cuidar da saúde, porque o turista também precisa da saúde quando ele vem aqui. Cuidar das estradas, que também eles usam as estradas quando vêm aqui. E também a segurança. A gente não pode deixar nunca isso passar, porque o turista que vem de fora, ele sente o Ceará inseguro. Então a gente precisa melhorar isso, porque a gente não consegue. Como você disse, teve a retração em relação a 2025. Isso é um sinal de que, provavelmente, a segurança pesou muito nesse momento de decidir onde ir. Ele optou por outros estados que, com certeza, devem estar levando informações de que a segurança está bem melhor. Então, a segurança e estrada seriam as soluções para a senhora. Existe um modelo de governo que a senhora traz que a senhora traz para a senhora, assim, que seria levado aqui para o estado do Ceará, que é o do governador Zema de Minas Gerais. Porém, dentro dessa estrutura que foi construída em Minas Gerais, existiu aí um déficit, uma dívida que ficou para o governo de mais de 200 bilhões de reais. A dívida aumentou 63% de 2019 para agora 2025. Como é que a senhora faria para aplicar esse modelo, do qual a senhora assume que gosta, aqui para o estado do Ceará, sem esse trave, sem esse bloqueio da dívida? A gente precisa entender por que veio a acontecer esse aumento de 63%. Será que a população foi assistida? Porque tudo gera em torno do que o governo tem que entregar para a população. Porque países muito mais avançados, países de primeiro mundo, eles têm dívidas enormes. Então, por que não? Se você vai fazer políticas para o povo e com isso acontece de deixar uma dívida, então a gente precisa analisar se o povo realmente foi atendido. Se o povo foi atendido, não que a gente justifique, tentar o máximo possível diminuir essas dívidas, mas é importante que a gestão tem que ser para o povo. Então, se o povo precisar, a gente vai ter que se endividar. Candidata, hoje as pesquisas mostram Ciro Gomes e Eumano de Freitas à frente, liderando as intenções de voto do eleitorado, inclusive bem à frente do nome da senhora quando colocado nas pesquisas. Mas o que é que a senhora acredita que pode fazer o eleitor mudar de ideia e votar na sua candidatura? Olha, até agora nós tínhamos duas opções, né? E eu estou dizendo que nós temos a terceira opção. O Novo, ele veio para realmente mostrar que somos diferentes, fazemos uma política diferente. Não quero sempre enfatizar Joinville, que foi realmente o prefeito fez uma coisa maravilhosa em Joinville, nem o Zema, mas o Novo, ela tem uma forma de gestão que é muito enquadrada no povo, para o povo. Somos servidores do povo. A gente não está preocupado se vai se reeleger daqui a 4 anos. A gente está preocupado que vai deixar o povo bem servido, porque é o nosso papel de ser servidor e não o povo nos servir. A campanha este ano, ela está bem polarizada. Nós temos aí, como disse o Marcelo, 2 candidatos que estão muito à frente nas pesquisas, nas últimas pesquisas. Então, como a senhora se coloca para o eleitor como essa terceira opção de voto, um voto provavelmente ali da direita, sendo que Ciro Gomes está com as pessoas, com os candidatos e os políticos que se colocam à direita aqui no estado do Ceará? O Ciro não é de direita, então, no momento, apesar do André Fernandes estar junto, ele não é de direita. Então, eu não posso dizer ao eleitor de direita que o Ciro Gomes é de direita. Não, direita hoje, aqui no Ceará, é o Novo. Nesse momento, a nossa proposta é que o Novo se mostre como o verdadeiro partido de direita. Então, você que é de direita, não acredite que o Ciro Gomes é de direita. E muito menos que o André Fernandes hoje está com o Ciro Gomes e é na direita. Não, porque o Ciro Gomes é o maior inimigo da direita. Várias coisas ele fez na pandemia mesmo, em relação a quando nós estávamos fechados, fecha tudo. O Ciro Gomes não é de direita. E também, pelo maior líder da direita, ele foi um dos responsáveis por hoje estar inelegível. Num possível segundo turno, a senhora apoiaria Ciro ou Eumano? Eu
Eu, particularmente, não apoio nem Ciro, nem Eumano. Agora, é claro, o partido, ele pode decidir o que vai ser feito, mas eu acredito que o Novo não vai se posicionar nem com Ciro e nem com Eumano, mas é o partido que vai decidir isso. Candidata, a gente tem mais 20 segundos. Eu quero aqui agradecer a sua participação no Jornal da Cidade. Muito obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade. Espero que todos possam realmente entender que o Novo veio para fazer uma campanha muito, muito voltada para o povo e é para o povo que o Novo quer governar o Estado. Ok, candidata, muito obrigado pela sua Obrigada participação. mais uma vez. Obrigada.